Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e antes da gente começar a falar do livro de hoje, eu quero agradecer muito a todo mundo que está inscrito no canal, todo mundo que me ajuda a divulgar, todo mundo que assiste os vídeos e comenta, porque a gente chegou em 1000 inscritos, estou muito feliz, o canal está aí desde junho e então estou muito feliz de ter chegado nos 1000 inscritos e caso você não esteja inscrito ainda, deixe sua inscrição. E caso você já esteja inscrito, ative as notificações para você sempre receber os vídeos novos. Hoje a gente fala de um livro que eu tinha certeza que eu já tinha lido, que acho que é porque eu já ouvi falar muito dele, que é o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. E quando eu comecei a ler, eu percebi que não conhecia ainda e gostei muito. Com certeza é um dos melhores livros que eu li aí nos últimos tempos. Gostei muito do modo como ele escreve, gostei muito do modo como a narrativa foi organizada. Então eu indico muito aí Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, e faz parte aí dessa nossa sequência de livros que tematizem a ditadura militar. Feliz Ano Velho é um livro autobiográfico publicado em 1982 e ele vai ter duas histórias centrais, duas histórias mais importantes. Uma que é a narrativa principal, que conta do período de 1979 a 1980, que é o período em que o Marcelo sofreu um acidente e está se recuperando, e uma segunda história que é a importância, o que foi o impacto da ditadura militar na vida da família do Marcelo. Marcelo Rubens Paiva nasceu em 1959 em São Paulo e a história dele e do pai dele são muito relacionadas porque a história do pai dele vai influenciar muito no modo, nas escolhas, e vai influenciar muito no modo como o Marcelo percebe a vida e em relação também ao modo como ele estrutura e como ele organiza esse livro. A primeira história, que é a história do acidente do Marcelo, começa então em 1979 e esse acidente ele aconteceu no momento em que ele estava com amigos numa festa da universidade, ele era universitário na Unicamp e ele já estava bêbado e ele resolveu pular de uma pedra num lago. E ele resolveu pular imitando a pose do Tio Patinhas, e quando ele pulou, logo ele escutou um barulho muito agudo, e ele também percebeu que ele não conseguia se mexer, e ele começou a contar com a hipótese dele morrer afogado, porque ele não conseguia se mexer. Mas logo ele percebeu que as pessoas vieram para salvá-lo, ele percebeu movimentação, então ele sabia que alguma coisa muito séria estava acontecendo pelo modo como ele percebia as pessoas ao seu redor, mas ele só foi ter dimensão de que ele estava tetraplégico quando ele já estava no hospital, já tinha passado por uma cirurgia, já estava se recuperando, então ele começa a entender o que estava acontecendo nesse momento e a narrativa vai acompanhar então mais ou menos o período de um ano, né, que é o tempo que ele vai fazendo uma série de tratamentos, que ele faz uma nova cirurgia, mas que principalmente ele vai aprendendo a se reorganizar a partir da sua nova condição. A família do Marcelo sempre foi muito engajada politicamente, o pai dele, o Rubens Paiva, era deputado pelo Partido dos Trabalhadores, então a família dele sempre foi muito engajada politicamente, sempre foi muito engajada socialmente. Rubens Paiva era um engenheiro bem sucedido, né, era um empresário do ramo da engenharia bem sucedido, e ele participava então da construção de casas populares, então eles tinham um envolvimento político e social bastante intenso, bastante forte. Rubens Paiva ingressou na carreira política como deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em 1963, ou seja, um ano aí antes do golpe. No ano do golpe, ele foi destituído do seu cargo e, além de ter sido destituído do seu cargo, ele precisou passar alguns meses em exílio, mas logo ele volta em 1964 por conta da família, por conta da empresa, então ele passa um tempo no exílio, mas ele volta. E nesse momento, então, eles continuam com uma certa participação política, mesmo que ele já não esteja mais enquanto deputado, eles não deixam de participar das movimentações, das manifestações. Isso vai instigar no próprio Marcelo um espírito de participação política, um espírito de participação social que vai ser muito forte, especialmente no momento em que ele está na universidade, que ele vai se tornar uma liderança estudantil e que tem um certo contato com partidos da esquerda. O modo como o Marcelo organiza a narrativa não é muito linear, então ele vai se voltando para momentos do passado e depois ele retorna para o presente, ele também projeta o futuro. Então o leitor vai acompanhando aí esse movimento no qual ele se volta para falar sobre as suas memórias e depois no momento em que ele vai falar a respeito da vida dele, das dificuldades que ele está sofrendo no presente, com os tratamentos, das dores,
né, da dificuldade de se adaptar a toda uma nova realidade e também de o que ele vai fazer dali em diante. Ele estava então tetraplégico por conta do acidente e a causa do fato dele ter ficado tetraplégico vai ser explicada de várias maneiras, mais ou menos formais, mas basicamente ele quebrou a quinta vértebra cervical e comprimiu a coluna. Então, durante muito tempo, ele contou com a possibilidade de uma recuperação plena. O ano que ele sofreu o acidente foi o ano de 1979, que foi o ano da anistia. E Marcelo vai descrever muito bem como todas essas mudanças estavam acontecendo, vai falar da abertura política que começava a acontecer, da redemocratização que vinha acontecendo, da reorganização da esquerda, de uma maior preocupação que surgia com as classes trabalhadoras, que era uma preocupação que se fortalecia nesse momento. Então, a partir da ótica de alguém que vem de uma família que sempre participou muito politicamente e da ótica de alguém que participava muito politicamente, ele vai falar de maneira muito crítica em relação a tudo que estava acontecendo no Brasil nesse momento. A narrativa, então, tem como tema central esse acidente do Marcelo e como ele foi reaprendendo a viver depois desse momento, mas como ele fala bastante da sua vida, não tem como ele falar da sua vida sem falar da ditadura militar, mas a gente também vai percebendo um importante tom de denúncia em relação ao modo como tudo isso é trazido dentro da narrativa. Ele fala em relação ao modo como ele sempre teve condições financeiras, ele nunca foi uma pessoa que passou por dificuldades, ele vem então de uma família com um certo status e com uma certa condição, mas ele fala também que a família dele o ensinou a sempre olhar para além do seu universo, para olhar para além do seu mundo. Então ele vai crescendo muito com esse olhar para si e também para o outro de maneira muito aguçada. Então ele fala ali em determinado momento: o Tietê enche, mas não molha minha casa. O temporal cai, mas não atola minha rua. Então ele vai falando em relação ao modo como toda a família sempre foi muito engajada, em relação ao modo como ele também sempre foi muito engajado politicamente, participou de movimentos estudantis, chegou a ser uma liderança estudantil muito importante, inclusive aí que teve um bom diálogo com partidos da esquerda. Ele fala então bastante dessa alteração que acontecia todo nesse momento, fala da ascensão do Lula, então ele vai falar a respeito do modo como todo o país estava se reorganizando a partir de uma abertura política que estava acontecendo. O pai do Marcelo, então, que havia sido deputado pelo PT e que foi destituído de seu cargo em 1964 com o golpe, ele foi preso na fase mais dura da ditadura, nos chamados anos de chumbo, e ele teve uma prisão bastante confusa, porque quando os policiais chegaram na casa de Marcelo para prendê-lo, eles não traziam nenhuma ordem escrita e nenhuma justificativa para a prisão. Eles simplesmente chegaram procurando pelo Rubens Paiva, fez toda a família ficar dentro do apartamento, prendeu toda a família dentro do apartamento, levou a Eunice, que é a mãe do Marcelo, também presa, mas ela ficou 12 dias sendo interrogada, sendo torturada. Ela volta depois desses 12 dias, mas o pai de Marcelo nunca volta. E além dele não voltar, eles ficam um bom tempo sem resposta nenhuma. Foi só com a Comissão Nacional da Verdade que eles tiveram, então, uma resposta definitiva do que havia acontecido com o Rubens Paiva. Então a família fica nesse limbo. O pai foi preso, então a família fica nesse limbo. O pai foi preso, os órgãos oficiais não dão nenhuma resposta. Inclusive chegaram a dizer que ele não havia sido preso durante um tempo. E eles ficam então sem saber. E começa a chegar uma série de informações desencontradas, uma série de notícias que vão dando para a família uma série de esperança em relação a ele podia estar aqui ou ele podia estar lá. Começa também a aparecer uma série de notícias mentirosas na imprensa. E aí a primeira resposta mais ou menos correta que eles têm em relação a por que ele havia sido preso foi justamente por meio de uma reportagem, nem por nenhum órgão oficial. E aí na reportagem dizia que havia acontecido uma troca de cartas entre exilados que estavam no Chile e entre algumas figuras que estavam no Brasil, algumas figuras da militância, e algumas dessas figuras eram conhecidas do Rubens Paiva. Então, durante essa troca de cartas, a polícia e o exército estavam vigiando todos eles. Durante essa troca de cartas, eles ligaram essas figuras à figura do Rubens Paiva e ele foi preso, então, por conta disso, segundo essa primeira reportagem mais séria que apareceu sobre o assunto. Quando a Eunice, então, volta desse tempo que ela ficou presa, ela volta cheia de traumas e cheia dessas dores da tortura e dos interrogatórios.
E toda a família então fica traumatizada, porque todos eles sabem que esse momento vai ser um divisor na vida deles. E eles estão lidando também, além da prisão da mãe, eles estão lidando com a figura do pai que está desaparecido. Anos depois acaba chegando uma carta de uma ex-professora do Marcelo à família do Rubens Paiva, e ela também havia sido presa e chegou a ficar um tempo presa onde o pai do Marcelo também estava. Ela vai descrever todo um cenário de horror que ela presenciou, um cenário de violência pela violência. Ela vai dizer então no momento em que eles estavam sendo interrogados, e ele foi ajudar alguém que tinha caído no chão, foi ajudar uma mulher que tinha caído no chão por conta da fraqueza, e aí o policial começou a bater muito nele, apenas ali pela possibilidade de exercer o poder. O exército vai alegar para a família do Rubens Paiva que a razão dele ter desaparecido foi o fato de que tinha havido um confronto entre terroristas e policiais, e nesse confronto os subversivos haviam ajudado o Rubens Paiva a fugir, então eles não tinham a menor ideia do que tinha acontecido com ele e de onde que ele estava. E aí foi somente 40 anos depois, com a Comissão Nacional da Verdade, com as investigações da Comissão Nacional da Verdade, que realmente se descobriu que ele havia sido torturado e morto pelo exército. E foi finalmente 40 anos depois que a família então recebeu uma resposta definitiva, uma resposta oficial do que havia acontecido com o Rubens Paiva. E a Eunice, ela chega a falar numa entrevista que toda a família ela foi condenada a uma tortura eterna, porque eles não tinham uma resposta exata, eles não tinham ideia do que realmente havia acontecido com ele. Bom, apesar de tudo, apesar de toda a dor, apesar da série de tragédias que a gente vai acompanhando ao longo de Feliz Ano Velho, a história também guarda um tom de humor importante, especialmente nos momentos em que Marcelo fala da sua juventude, das suas primeiras descobertas da adolescência, da timidez dele em relação às mulheres. Ele fala muito das suas características, dos seus defeitos, das suas falhas, das suas qualidades, das suas vaidades, da relação dele com a música. Então, apesar de ser uma história muito pesada em relação a essa sequência de tragédias, também é uma história muito gostosa de acompanhar, porque é um retrato muito sincero, um retrato muito intimista de uma parte muito importante da vida do Marcelo Rubens Paiva. Esse foi o nosso segundo vídeo da série de livros que tematizem a ditadura militar. E na sequência, o próximo livro que a gente vai falar é um quadrinho que chama Ditadura no Ar, Coração Selvagem, de Rafael Fernandes e Rafael Vasconcelos, que alguém me indicou quando eu estava falando a respeito da série que ia começar agora, sobre livros que tematizem a ditadura, e alguém me indicou esse HQ do Rafael Fernandes e do Rafael Vasconcelos. Eu tô mais ou menos na metade, tô gostando muito, então já indico aí a leitura do nosso próximo vídeo. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe sua inscrição, ative as notificações, indique o vídeo para os seus amigos e até mais!